Neste mundo, nada é certo além da morte e dos impostos. Nenhum dos dois é agradável, mas impostos são o mal menor, então vamos focar nisso. Os impostos são uma infeliz realidade para a maioria das pessoas no mundo moderno. Nós os pagamos todo ano, reclamamos deles e depois tentamos esquecê-los até o ano seguinte. No entanto, os impostos também são um dos elementos mais importantes de qualquer economia ao redor do mundo. Sociedades prosperam com tributação eficaz e colapsam sem ela. Os impostos financiam estradas, escolas, parques, exército, serviços de emergência, assistência social e muito mais. Esses serviços são fundamentais na sociedade moderna. Não teríamos esses serviços sem os impostos e, sem eles, teríamos o caos. Então, precisamos de impostos? Bem, não necessariamente. Eles cumprem um papel importante, claro, mas existem outros sistemas que, teoricamente, poderiam alcançar o mesmo objetivo. Toda alternativa para um fator econômico importante deve ser explorada, mesmo que algumas sejam um pouco fora do comum. Antes de começarmos a tentar provar que Benjamin Franklin estava errado, é realmente importante entender o que os impostos realizam e por que nós os pagamos. Os impostos são o que o governo usa para arrecadar receita e financiar seus gastos. Se um governo não arrecada impostos suficientes para financiar esses gastos, ele faz o que qualquer outra pessoa faria: assume dívidas para viver temporariamente acima de suas possibilidades. Este é o ciclo simplificado da política fiscal do governo em nossas economias modernas. E isso deveria ser claro para todos. Se pararmos de pagar impostos, o governo terá que cortar serviços essenciais ou acumular dívidas até a falência. Então, é por isso que os impostos são cobrados. Simples o suficiente, mas há mais nuances nesse argumento. Algumas escolas econômicas, sem citar ideologias políticas, defendem menos impostos e menos gastos. Seus opositores argumentarão que arrecadar mais impostos e gastar mais dinheiro é o caminho a seguir. Ambos os lados argumentarão que seu caminho é o melhor para trazer mais prosperidade para a economia. Eles não podem estar ambos certos. Certo? Bem, de certa forma, eles podem. Então, lembre-se disso para mais tarde. Em ambos os casos, os impostos ainda vão existir. Então, agora é importante perguntar: por que as pessoas pagam seus impostos? Alguns dizem que impostos são como uma assinatura da sociedade moderna. Mas, sejamos honestos. Não é por dever cívico de manter o país funcionando, nem por acreditar que vai se beneficiar dos programas do governo. Quero dizer, vamos lá. Sejamos honestos. A verdadeira razão é que, se você não pagar seus impostos, vai para a prisão. No que diz respeito à motivação, isso já é o suficiente para a maioria das pessoas. Então, vamos olhar para as alternativas. Os Emirados Árabes Unidos, Catar, Mônaco, Brunei, todos esses são exemplos de economias nacionais que funcionam sem a necessidade de impostos sobre a renda. Antes de 1913, os Estados Unidos não tinham impostos federais sobre a renda. Então, isso nos dá uma resposta fácil para a pergunta: precisamos de impostos? Para a qual esses países responderiam com um sonoro não. Mas tudo isso vem com um grande asterisco, ou melhor, 2 grandes asteriscos. O primeiro é que esses países têm impostos. Eles só não têm impostos sobre a renda. Quando exploramos a economia de Mônaco, que é uma nação famosa por ser um paraíso fiscal, descobrimos que a maior parte da receita do governo ainda vinha da tributação. No caso de Mônaco, isso era um imposto sobre valor agregado ou um imposto sobre vendas. Isso é ideal para esses países turísticos, pois gera receita do governo com visitantes, em vez de depender de impostos sobre a renda de quem trabalha no país. Impostos alternativos são uma característica comum em muitos países, e eles têm muitas vantagens. Veja Singapura, ainda há impostos sobre a renda, mas são muito baixos. Em vez disso, ela cobra impostos sobre itens que demandam gastos do governo. Os carros são o melhor exemplo aqui. Estradas, rodovias, semáforos, pontes e túneis são financiados por impostos, exceto algumas com pedágio. Essas coisas são caras e nem todo mundo faz o mesmo uso delas.
Quem trabalha em casa e anda a pé em um país normal ainda paga pelas estradas via impostos, mesmo sem usá-las. Mas em Singapura, eles realmente não precisariam. Os impostos de renda são baixos, mas em vez disso, o governo arrecada o dinheiro que precisa cobrando impostos altíssimos das pessoas que realmente possuem carros. Dependendo do tipo de carro, comprar e registrar um veículo em Singapura pode facilmente custar 5 vezes mais do que nos Estados Unidos. Isso dá ao governo de Singapura a receita de que precisa para pagar esses bens públicos. Se você não precisa ou não quer dirigir um carro, sem problemas, você não precisa pagar. De muitas maneiras, esse é um sistema realmente justo. Você recebe pelo que paga. Além disso, isso reduz o congestionamento nesse pequeno país, pois poucas pessoas dirigem devido ao alto custo. Apesar disso, esse sistema apresenta problemas. Quando um carro custa tanto quanto uma casa, muitas pessoas não vão conseguir pagar por ele. Para alguns, dirigir é só uma necessidade. Elas podem trabalhar em setores que exigem dirigir, ter deficiências que requerem transporte fácil ou morar em áreas remotas sem acesso ao transporte público. Lembre-se disso depois, pois é muito importante. Os argumentos sobre esse tipo de tributação são fascinantes. Você poderia fazer um vídeo sobre o tema. Veja, nós fizemos. Mas Singapura ainda tem impostos, então pode ser interessante, mas é irrelevante. Em vez disso, vamos olhar para aquele segundo grande asterisco. Os outros países que conseguem não cobrar impostos têm alguma forma alternativa de receita. Geralmente recursos naturais. Ao trocar impostos pela receita do petróleo, esses países ainda oferecem todas as comodidades típicas de países que cobram impostos. Até mesmo lugares como o Alasca não precisam cobrar impostos estaduais. Eles vão além e distribuem parte da receita do petróleo entre os residentes do estado. Você poderia chamar isso de imposto negativo ou assistência social. Depende da inclinação política. O problema é que um país precisa de recursos naturais para trocar a receita de impostos por receita desses recursos. Outro grande problema é que isso meio que é tributação. Em teoria, os recursos naturais da maioria dos países pertencem ao povo desse país. Retirar recursos naturais para vender não é diferente de tirar dinheiro em espécie. Em ambos os casos, um governo está tirando um ativo do povo para pagar despesas públicas. Claro, as pessoas sentem muito mais a tributação direta do que a venda de recursos naturais, mas ainda assim é importante considerar isso para a nossa questão aqui. Então, talvez o problema aqui seja a suposição de que os governos precisam de receita. Talvez você já tenha se perguntado na infância, por que o governo não imprime dinheiro para pagar tudo o que precisa? Hoje, costumamos rir da pergunta e responder, por causa da inflação. O que não está errado, mas não é toda a história. Na verdade, nada impede um governo como os Estados Unidos da América de criar dinheiro do zero para pagar o que precisa. Logisticamente, é isso que ele já faz. Se o tio Sam precisa emitir um cheque, ele faz isso num estalar de dedos e pronto, lá está o dinheiro. Se você fizesse isso indefinidamente, acabaria introduzindo cada vez mais dinheiro na economia. Dinheiro em espécie é um ativo como qualquer outro. Seu valor é determinado pela oferta e demanda. O único motivo disso ser confuso é que normalmente expressamos o valor de um item como um valor nominal em dinheiro. Fora isso, se você tem mais dinheiro sendo injetado na economia, isso vai causar inflação porque a oferta aumenta. Embora isso aconteça lentamente. O que um país como esse precisaria é de uma forma de aumentar a demanda pela moeda para garantir que ela acompanhe esse aumento de oferta. A maneira mais fácil para um governo garantir que haja uma demanda consistente por sua moeda é obrigar os cidadãos da nação a devolver uma parte dessa moeda para eles no final de cada ano. Como impostos. Esse sistema de tributos e criação de dinheiro é chamado de teoria monetária moderna. Os adeptos dessa teoria argumentam que, em teoria, um governo, especialmente um governo como o dos Estados Unidos, pode simplesmente continuar imprimindo dinheiro. Se garantirem que as pessoas continuem demandando a moeda, podem criar dinheiro para pagar estradas, escolas e o que mais quiserem.
Manter essa demanda sem tributo é o mais difícil. E se isso não for feito direito, você terá hiperinflação. Hiperinflação certamente não é uma boa situação, e com o tempo, sistemas assim tendem a ficar instáveis. Espero que isso não seja uma grande surpresa para muita gente. Tudo isso não ajuda na nossa dúvida sobre a necessidade de impostos. Mas, até agora, mantivemos a suposição de que realmente precisamos de gastos do governo, ou nesse caso, de governos em geral. O que aconteceria se deixássemos de lado todas essas suposições? O anarcocapitalismo é uma teoria econômica que defende a eliminação completa da influência do governo em uma economia. Em um sistema assim, tudo é de propriedade privada. Não há estradas, escolas, parques ou hospitais públicos. Não há assistência social e nem serviços de emergência. A ideia é que a iniciativa privada substitua esses bens públicos, tornando os serviços mais competitivos e entregando maior valor à sociedade pelo incentivo ao lucro. Parece meio bom, né? Bem, a primeira coisa que isso faz é eliminar os impostos. Sem governos, não há quem cobre impostos. Missão cumprida, eu acho. Além disso, é preciso reconhecer que existem algumas vantagens legítimas em um sistema assim. Um indivíduo só teria que pagar por algo que realmente quisesse ou precisasse, e poderia ficar relativamente confiante de que estaria conseguindo um bom preço pela sua compra, desde que ainda houvesse concorrência nesse mercado. Na verdade, existem exemplos de sociedades assim espalhados ao longo da história, sendo os mais proeminentes as cidades livres medievais da Europa. Esses eram lugares operados por mercadores e, em última análise, eram administrados puramente para o lucro dos indivíduos que os compunham. Toda a ideia do capitalismo puramente irrestrito traz alguns experimentos mentais realmente interessantes. O primeiro é o das deficiências. Numa sociedade puramente capitalista, quem nasce com ou adquire deficiência tende a ser menos produtivo e, por isso, menos valioso economicamente. Parece horrível, mas é verdade. Em casos extremos, podem não conseguir dinheiro para comer ou se vestir e acabam morrendo. Supõe-se aqui que até os economistas mais radicais do livre mercado considerariam isso um resultado negativo. Então, quais são as alternativas? Bem, seguro. A previdência social é o preço que pagamos para garantir que, se perdermos o emprego ou adoecermos, não passaremos fome. Uma seguradora poderia oferecer esse serviço. Você pode se proteger contra acidentes, doenças ou ter um filho que precise de cuidados contínuos. Além disso, você poderia personalizar essa cobertura. Se você é uma pessoa incrivelmente rica e perde o emprego hoje, simplesmente não vai conseguir manter seu estilo de vida apenas com os cheques da Previdência Social. Então, mesmo que você tenha contribuído mais em impostos durante seus anos bons, você vai ficar igual a todo mundo nos seus anos ruins. Na nossa sociedade hipotética anarcocapitalista, esse tipo de pessoa provavelmente pagaria um prêmio de seguro mais alto, mas, em troca, se perdesse o emprego, poderia ter escolhido uma apólice que lhe proporcionasse um valor de pagamento maior. Além disso, se você estiver disposto a correr o risco, pode simplesmente não pagar os prêmios e economizar o dinheiro extra, ou realmente torcer para não ficar desempregado. O setor privado pode oferecer praticamente tudo o que um governo moderno oferece por meio de trocas semelhantes. Isso é semelhante, em muitos aspectos, à alocação específica de despesas que vimos em Singapura anteriormente, só que levada ao extremo. Privado tudo! Rodovias, escolas e hospitais privados, tudo está à venda. Mas tudo isso começa a ter alguns problemas com bens indiscriminados. Isto é, um poste de luz. Eles custam cerca de $2.000 em média para serem instalados e consomem cerca de $100 por ano em eletricidade para funcionar. Além disso, há custos de manutenção e algumas outras despesas incidentais. No geral, eles não são um item barato. Provavelmente, a maioria de nós considera os postes de luz algo totalmente comum. Mas eles realmente cumprem um papel muito importante. Eles iluminam ruas que, de outra forma, seriam escuras, proporcionando segurança para carros e pedestres que circulam pela área à noite.
Seria difícil fornecer um poste de luz em uma sociedade movida só pelo lucro. Não é possível impedir alguém de usar a luz de um poste público. Por isso é difícil cobrar por esse serviço. Por que eu pagaria por algo se você não pode me impedir de pegar de graça? Como não há motivo de lucro, não há produto, o que significa que essa sociedade pode acabar ficando sem o serviço que proporciona um benefício direto e tangível. O mesmo ocorre em maior escala com serviços de emergência e proteção militar. Um exército privado pode ser contratado para proteger os bens de alguém em uma área, mas assim acaba protegendo também os bens dos demais ali. Portanto, pela mesma lógica, ninguém iria querer arcar com os custos para pagar por isso, e o serviço não seria oferecido. Isso fica ainda pior quando você considera o outro tipo de bem indiscriminado, o tipo ruim. Assim como não há como impedir que uma pessoa aproveite a luz de um poste de rua, também não há como um indivíduo evitar ser impactado por externalidades negativas. Nesse tipo de sociedade, as pessoas são movidas exclusivamente pelo lucro. Muitas indústrias que geram lucro produzem muita poluição. Em nosso mundo, com órgãos reguladores, há certo controle sobre isso. Limitamos onde fábricas e usinas podem ser instaladas e também controlamos que tipo de poluição elas podem liberar no meio ambiente. Sem esses órgãos reguladores, caberia a exércitos privados regular e impor esse tipo de externalidade. Muito rapidamente, você chega a um resultado onde pessoas ricas simplesmente declaram guerra às coisas para conseguirem o que querem, o que é uma realidade bem perigosa de se viver. Uma solução é formar comunidades que tratem dos problemas desses bens indiscriminados. Uma empresa pode, em teoria, criar uma área onde pessoas vivam isoladas de externalidades negativas e recebam serviços como iluminação pública. Moradores da cidade pagariam uma assinatura e teriam vários problemas resolvidos automaticamente. Essa também é uma forma de garantir que todos estejam contribuindo para um exército que manteria essa área segura e protegida. E, caso alguém não pagasse a assinatura, eles também seriam responsáveis por remover essa pessoa à força da área. Mas, se você ainda não percebeu, essa empresa basicamente é só um governo com impostos, só que com mais etapas. O anarcocapitalismo é uma teoria interessante de explorar, mas geralmente acaba se retornando ao status quo. A verdade é que a maioria dos produtos e serviços são melhor oferecidos por corporações com motivação de lucro. Da mesma forma que existem produtos e serviços que são melhor oferecidos por governos que simplesmente querem manter o poder. O verdadeiro debate é exatamente onde traçar a linha entre negócios e serviços governamentais. Mas quase certamente ela não está em nenhum dos extremos da escala. Essa é uma daquelas coisas sobre as quais eu espero receber alguma resistência. Existem defensores apaixonados de um mercado totalmente livre. Então, eu deixo isso para vocês. Como você estruturaria a economia de uma sociedade perfeita? A melhor resposta será destacada no próximo vídeo. E se for incrível, exploraremos esse país hipotético, como nos vídeos de países do nosso segundo canal. Então, deixem seus comentários na seção de comentários abaixo, pessoal. Ninguém gosta de pagar impostos, não só por ser dinheiro saindo do bolso. Muitos até gostam de gastar dinheiro. As pessoas não gostam de pagar impostos porque é dinheiro saindo do bolso delas, indo para algo em que elas não gastariam seu dinheiro de outra forma. Os impostos nem sempre melhoram diretamente a vida de quem paga, mas beneficiam a sociedade de forma concreta. Se concordarmos que certos itens não seriam oferecidos por empresas privadas num mercado competitivo e que esses itens têm valor, será necessária uma organização coletiva para fornecê-los. As organizações coletivas mais proeminentes que temos no mundo são os governos. A principal forma desses governos arrecadarem receita são os impostos. Existem alternativas, mas elas têm suas limitações. Precisamos realmente taxar tanto quanto fazemos? Bem, não, talvez não. Há impostos melhores e formas mais inteligentes de cobrá-los? Provavelmente. Mas ainda precisamos de impostos? Bem, eles são a pior solução possível, tirando todas as alternativas.
Oi pessoal, obrigado por assistirem. Se vocês gostaram deste vídeo, por favor, considerem curtir e se inscrever no canal.